Olá, pessoal, bom dia! Bom dia a todos os alunos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula aqui no Canal Educação. Com muita felicidade, a gente vai começando esse dia, né? Eu queria dar um beijo todo especial aí para a galera que está nos assistindo, a galera do YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso chat, nosso IPTV aqui. Flavilton. Galera de Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins, Morro do Chapéu, Ribeiro Gonçalves, né? Uruçuí. Eita, tá faltando pessoal de Barra do Alcântara, né? Pessoal de Barra do Alcântara, daqui a pouco ele entra, né? O pessoal entra daqui a pouquinho. Gente, então bora começar a nossa aula de hoje, né? Quero saber se alguém assistiu aí algum vídeo de fisiologia, né? Da semana passada eu pedi para vocês vocês assistirem, né? Para poder ver aí alguma aulinha, né, para ver como é a questão da fisiologia da contração. Eu sei que alguns alunos realmente têm alguns problemas aí de conexão, mas todas as cidades hoje têm internet, minha gente, não é possível, né? Então, vocês conseguem acessar aí, eu sei que a maioria tem celular também, eu sei que é uma minoria pequenininha que não tem, mas a grande maioria já tem celular, dá para acessar pelo computador, pelo tablet, eu sei que também é difícil, mas a gente sabe que os nossos alunos hoje já têm aí a oportunidade de ter esse recurso como recurso de aula, certo, galera? Gente, bora falar um pouquinho sobre o sistema articular e nós vamos falar mais ainda sobre o aprofundamento desse sistema, ok? Então, galerinha, na aula passada, nós falamos muito, né, sobre as características do sistema muscular, nós falamos das fibras tipo 1, das fibras tipo 2, não é? Falei bastante para vocês, mas hoje nós vamos aqui apreciar mais ainda, continuando ainda o aparelho locomotor, nós vamos falar do sistema articular e vamos continuar ainda esse aprofundamento do sistema muscular, né? Porque as pessoas acham que o sistema muscular é bem simples e ele é extremamente complexo, assim como o sistema articular também é complexo. A gente vai falar um pouquinho, tá? Nós vamos resolver questões, tá? Vamos resolver questões. Eu vou deixar uns tempos aí nas telas. Alguns alunos lá de Barra do Alcântara obedecendo a necessidade dos nossos alunos. Eu sei que muitos alunos pedem para copiar, né? Tem a oportunidade de copiar. E aí a gente vai dar esse tempinho para vocês. Eu sei que alguns alunos ficam querendo, né, que a gente oportunize. Eu vou deixar um tempo maior nos slides também para poder vocês copiarem, tá? Então, galera, hoje nós vamos falar sobre esse sistema articular e o que é a articulação. O que é essa articulação? Bom, para começo de história, vocês sempre, quando pensam em articulação, vão pensar em duas coisas, né? Na juntura, vocês pensam nas juntas, né? Essa palavra juntas, ela não é errada, né? As articulações a gente também pode chamar de juntura ou juntas. É uma forma vulgar de falar, mas a gente reconhece, a gente sabe, eu tô com dor nas juntas. Quer dizer que eu tô com dor nas articulações, certo? Então, essa articulação, ela é um local de união ali de peças ósseas, tá? Como é, professora? A articulação, ela é um local de encontro de peças ósseas. Então, ali a gente vai ter um encontro de uma ou mais peças. Então, a gente vai ter ali o contato e o encontro. É um local de encontro. Tá? É um local de encontro. Eita, professora, quer dizer então que as articulações é um local de encontro? Sim. Gente, é um local de encontro dos ossos, tá? Os ossos, vocês vão perguntar, os ossos e as cartilagens? Sim, porque alguns ossos são recobertos por cartilagens. E algumas protuberâncias que nós temos são pontas de cartilagem. Então, a gente tem aí os ossos e as cartilagens.
Bora lá, gente. Então, esses locais, tá? Esses locais, nós temos aí essa junção. Ela une parte do esqueleto, tá? Une as peças do esqueleto. E também é um local, as articulações, para quem não sabe, um local onde ocorre o crescimento ósseo. Gente, vocês sabiam, galera aí de Canavieira, bom dia, galera de Ribeiro Galeota, Ribeiro Gonçalves, né? Então, galera, prestem atenção. Os nossos ossos, quando nós nascemos, eles são mais flexíveis, certo? Por que que os ossos são bastante flexíveis? Para permitir a nossa permanência dentro da barriga e, posteriormente, essa criança ela possa sair dessa barriga. Então, para a criança nascer, gente, ela precisa ser bem flexível. Até porque o local por onde há a passagem de nascimento de via natural, né, que é o local vaginal, né, que é o canal vaginal, ele não é espesso, ele não é grande. Então, a criança precisa passar por esse cano, que realmente é bem estreito. É um negócio que não dá para passar um objeto extremamente rígido como os ossos. Então, as crianças realmente nascem com os ossos bastante molinhos. Mole de verdade, tá? E existem cartilagens, existem mais ossos nos bebês do que em adulto. Por quê? Porque ali tem vários ossos que estão soltos. A gente vai ver o osso da cabeça, por exemplo, o crânio. Na criança, quando a gente é adulto, é como se formasse um único osso, né? Mas na criança não, no bebezinho não. São vários ossinhos que estão ali separados e depois ele vai se fechar. E esse fechamento, gente, das cartilagens, das articulações, ela se dá exatamente com o crescimento do osso. O osso, ele cresce. A gente nasce pequeno, né? Olha o nosso tamanho. Olha o tamanho que a gente fica depois, né? Tem pessoas aí com 2 metros, 2,14 de altura, imagina. Sem condições. Então, a gente nasce bem pequeno. E esses ossos, eles vão crescendo. E por onde que esses ossos crescem, gente? Pelas epífises, né? Que são o finalzinho do osso. Existe uma zona de crescimento. O pessoal acha que o osso cresce no meio, né? Não é, gente. O osso cresce pelas pontas, que são chamadas de epífises. Essas epífises, elas, que são as zonas de crescimento, elas vão se estendendo, ok? Então, a gente tem aí o crescimento pelas pontas. E essas articulações, que são os locais onde se encontram um ou mais ossos, elas são locais extremamente importantes. Mas qual é a principal importância, tá? Qual é a principal importância das articulações? As articulações, gente, elas permitem, né? Elas permitem o corpo se movimentar. Então, o objetivo das articulações é permitir o movimento do corpo. É através da contração muscular, tá? É através da contração muscular que a gente vai mover os ossos. Os ossos, gente, eles não são ativos. Não é a parte ativa do nosso corpo. Quem é ativo no nosso corpo é o músculo. Então, dentro dos nossos ossos, não tem nada que vai deixar esse osso ativo. Ele não vai se mover sozinho. Quem vai mover esse osso é o músculo, tá? E só ocorre esse movimento porque há a articulação. Gente, se não houvesse articulação, nós não tínhamos movimento, nosso movimento era completamente duro, né? A gente não conseguia sentar, nós não conseguíamos abaixar, nós não conseguíamos agachar, nós não conseguíamos pegar uma vassoura, por exemplo, pegar uma sacola, levar os nossos livros. Então, tudo isso só acontece por causa da articulação. Então, a gente tem 3 tipos de articulações, tá? Que são bastante, que a gente pode classificar, né? Os grandes grupos de articulações, que são as articulações fibrosas, tá?
as articulações fibrosas, que são chamadas de sinartroses, as cartilaginosas, que são chamadas de anfiartrose, e as cartilagens sinoviais, que são chamadas de diartroses. Então, nós temos as sinartroses, que são as fibrosas, as anfiartrose, que são as cartilaginosas, e nós temos as sinoviais de artrose. Mas eu quero saber de vocês, vocês já ouviram falar nessa articulação chamada sinovial? Ela é muito comum, geralmente a gente fala muito nela por causa de um líquido. Alguém sabe o nome desse líquido? Alguém sabe, galera, o nome desse líquido? O nome do líquido dessa articulação sinovial, ela é chamada de sinovial porque ela tem um líquido dentro dela. Qual é o nome desse líquido, gente? Eu vou deixar aí um minutinho na tela para vocês. Cadê a galera, José William? Cadê o Arsênio? Hein, galera? Cadê o povo? Hein, gente? Minha gente, então qual é o líquido que é importante, né? Eu sei que pode ser que alguns de vocês não saibam de fato, mas é um líquido que traz a articulação mais maleabilidade, ou seja, mais movimento. É uma articulação que tem muito movimento, mas tem muito movimento também por causa desse líquido, que é o líquido sinovial, tá, gente? Por isso que a articulação é chamada articulação sinoviais. Líquido sinovial. Olha aqui, galera, a sinartrose, que é a articulação fibrosa. Nós temos a anfiartrose e a cartilaginosa ou anfiartrose e a diartrose ou as sinoviais, tá? Então, Arsênio, bom dia. Nós temos aí essas 3 articulações. Então, a gente vai entender cada uma delas, tá bom? Vai ficar bem facinho. E daí por diante vocês vão, eu trouxe algumas imagens para vocês olharem, tá? Como tem lá no outro slide, no primeiro slide, tem a classificação, assim vai ficar bem mais tranquilo para vocês analisarem também, tá? Olha só o que é a sinartrose, né? Ou fibrosa. São articulações onde os ossos estão em contato quase que direto, né? Não tem ali um espaço muito grande, ou não tem cartilagem no meio, tá? Se você observar, olha aqui, a que a gente chama de vista superior. Se você olhar de cima para baixo, você está em cima e você vai olhar para baixo, no crânio, você vai ter essa visão, tá? Essa visão, gente, vocês vão observar nessa imagem aqui, os ossos todos juntos, é como se fossem soldaduras, né? Ou soldas. É como se eles estivessem soldados, unidos, presos, né? Então, se você observar, essa que a gente chama sutura cronal, tá? Essa chama de sutura sagital, que é no meio, e a sutura lambdoide, né? Que é a sutura lá atrás, lambdoide, certo? Gente, essas suturas, na realidade, ela aí vai ser essas linhazinhas que a gente vai chamar de sutura, mas aqui é uma articulação,
Aqui, galera, ó, aqui é uma articulação, certo? É uma articulação. Olha o tanto de ossos que estão aqui conectados. Nós temos quantos ossos aqui conectados? Se vocês olharem bem. Quantos ossos nós estamos conectados aqui, ó? Um, né, que está conectado com esse de baixo com esse e esse, né? Ou seja, ele está conectado com 2 ossos. Então, nessa articulação aqui, nós temos um osso com 2 contatos diretos, tá? Professor, e essa articulação aqui que está aberta? Olha, gente, aqui a muleira das crianças, os ossinhos das crianças. Por que que você pega na cabeça da criança e tá fundinho? É por isso aqui, ó. Fontículo anterior e o fontículo posterior. Sabe por quê, gente? As crianças têm muleira. Alguém sabe me responder por que que tem essa muleira aqui, ó? Não está soldado ainda, ó. Não fechou a muleira do bebê, né? Criança não nasceu com essa muleira fechada. Não está fechado aqui, ó. Isso aqui acontece depois de um tempo. Por que, gente, que esses ossinhos estão afastados? Essa articulação ela está um pouco aberta. Alguém sabe me responder por que a articulação está aberta? Vou deixar mais um minutinho para vocês me responderem. Bora lá, galera. Eita, pessoal de Canavieira, pessoal aí de Eliseu Martins. Cadê a galera de Eliseu Martins? Tá todo mundo calado, né? Então, galera, a muleira da criança, né? Essa articulação, ela é mais fibrosa, ela é mais aberta, exatamente por esses ossinhos eles estarem se mexendo aí, né? Ela tá aberta para dar mais mobilidade para a criança na hora da passagem do feto, né? Então, o feto, ele precisa, tem criança que nasce até com achatamentos no crânio, de tão sensível que esse crânio é. Porque olha só a imagem desse crâniozinho, né? Ele tá ainda aberto, tem esse fontículo, que é exatamente para permitir ali o osso se deslocar mais para um lado, mais para o outro, na necessidade dele ser empurrado, tá? Então, se o osso tivesse completamente rígido, como na figura 1, né? Se ele tivesse completamente rígido, como nessa figura aqui, ficaria mais difícil para, na realidade, quase impossível passar como esse aqui vai passar, né? Então, a figura 1 é um osso já soldado e a figura 2 é de um bebê. Tá? Então, a criança realmente precisa ali de um ossinho mais flexível para poder passar. Outras articulações, né, tem as fibroses, né, que são tecido conjuntivo. Ele é um tecido conjuntivo fibroso, por isso que a palavra é fibrose, que são ditas fibrosas ou sinartroses. O grau das mobilidades dessas articulações, gente, ela é pequena, tá? Ela é pequena. Então, essas fibras, elas ficam interpostas ali entre o crânio, entre a tíbia e a fíbula, para não permitir que haja um grande movimento. Então, olha aqui, ó, no crânio, como é que vai ficar a fibrose, tá? Aqui no crânio, olha, o espaço é tão mínimo que não existe movimentação, tá? Aí vocês vão olhar agora para outros ossos que têm fibrose,
certo? Fibrose. Nós temos a tíbia e a fíbula. Aqui é o osso da tíbia, tá? E aqui é o osso da fíbula. São os ossos da nossa canela. Do lado de fora, gente, da nossa canela, nós temos esse osso fininho, que é a fíbula. Que é esse aqui, ó. É a nossa canela do lado de fora. E do lado de dentro da nossa canela, que é esse osso que a gente consegue pegar bem forte nele, quando a gente bate a canela assim na beirada da cama, é esse ossão aqui que a gente bate, né? E olha o que que tá aqui no meio dela, a fibrose, né? Nós temos fibrose aqui, são tecido conjuntivo bastante denso, bastante fibroso. Olha os tipos de articulações que nós temos. Nós temos a sutura, que é essa mais estreitinha, que é um tecido fibroso aqui. Nós temos a sindesmose, que ela é mais densa, que é a fibrose que vai ficar aqui no meio da nossa canela, entre a tíbia e a fíbula. E nós vamos ter outra articulação que eu não sabia, não sei se vocês sabem, tá? Mas esse local aqui, onde está o nosso dente, o local onde é encaixado o nosso dente, ele é encaixado dentro de um espaço, dentro do osso, tá? É osso com osso, ok? E esse localzinho aqui é chamado de gonfose. Então, a articulação sinartrose, que é chamada de fibrosa, articulação fibrosa, sinartrose, a fibrosa, olha aqui, ó, sinartrose, fibrosa, ela tem outra classificação. Ela pode ser a sutura, que vocês vão lembrar do crânio, a sindesmose, que vocês vão lembrar aqui da tíbia e da fíbula, esse espaço aí é preenchido por uma fibra, e a gonfose, que é a articulação do teu dente, ok? Olha aqui o espaçozinho aqui, ó, do dente, o que vai estar lá? Uma articulaçãozinha, articulação local de encontro de ossos. Aí a gente vai ter outra articulação que nós falamos, outro tipo de articulação, a anfiartrose ou cartilaginosa. Anfiartrose, professora, vocês vão sempre lembrar da cartilagem. São ossos unidos por uma cartilagem, gente. Nesse caso, toda vez que vocês lembrarem cartilaginosa, cartilagem, tem cartilagem. Nesse caso aqui, eles vão permitir pequenos movimentos. Aqui a gente já vai ter um movimento. Aqui, gente, ó, movimento zero. Tá? No osso do crânio não tem movimento. Sindesmose, essa tíbia e essa fíbula, elas não ficam dançando, né? Elas são rígidas. E a gonfose também, o dente não fica... Já pensou o nosso dente amolegado, né? Como diz o caboclo. Amolegado, um dente velho mole. O nosso dente só fica mole quando tem algum problema sério ali naquele dente, né? Que a gente chama de luxação. Gente, se a gente luxar esse dente, aí o negócio complica, né? Porque o dente, quando ele tá luxado, ele tá pronto para ser extraído. Luxado, gente, o que é luxado? Alguém sabe me dizer o que significa a palavra luxação? Deixa eu colocar aqui, né? Alguém sabe me dizer o que significa a palavra luxação? Hein, gente? Luxação, gente, é quando o meu osso ele sai do local dele. Então, o meu osso, se ele deslocar do local que ele é para estar, a gente sofre uma luxação. Então, perdeu o contato ósseo. Então, a articulação, ela é formada... Flávio, tu volta aqui para mim. A articulação, ela é formada por esse local aqui, né? O encontro de dois ou mais ossos. Aqui é uma articulação. Estou aqui na minha articulação. Imagina que aqui é a minha articulação do joelho. Se meu joelho sair do local,
ele pode acontecer isso, né? O joelho sair do local. Quando o joelho sai do local que ele sofre essa luxação, é preciso recolocar esse joelho no lugar dele. Né? Isso não é muito comum no joelho, mas é extremamente comum com o ombro, é extremamente comum com a mandíbula. Eu não sei se vocês já ouviram falar que as mandíbulas caem. Quem já ouviu falar? Eu já ouvi falar, eu nunca vi, mas eu já vi já uma pessoa, o ombro sair do lugar. E é a pior sensação do mundo, sabe, gente? Não é, primeiro que não é bonito de ver, e segundo, é um pouco desesperador, mas geralmente a pessoa que tem luxação de ombro, luxação de mandíbula, da mandíbula fica aqui no peito, né? Não sei se vocês sabem. Mas a mandíbula cai, gente, eu falei aqui no peito, mas fica aqui, tá? Quando a mandíbula desloca, que ela cai, tem pessoal que beija muito, aí tem que ter bastante cuidado, viu? Porque a mandíbula pode cair. Eita, já pensou, minha gente? Eu gostei de estiver beijando alguém que a boca abrir demais, viu, Flavilto? Eita, eu quero contar isso pro Jorginho, viu, Flavilto? Flavilto? Então, ó, o pessoal que beija demais tem que segurar a boca, ó, pra boca não congelar e cair, a articulação cair. Então, galera, na brincadeira, mas é verdade, viu? As articulações, elas podem realmente sofrer a luxação. E aí, professora, isso quando acontece a luxação, dói bastante, galera. Dói muito, tá? Dói bastante, dói demais. Aí você tem que recolocar esse osso no local adequado. Professora, eu posso colocar o braço do meu amigo no lugar? Gente, se você não tiver a técnica correta, não faça. Não faça, viu, gente? Precisa ter uma técnica correta para colocar o ombro no lugar, o queixo, né, a mandíbula no lugar. Precisa realmente saber encaixar novamente a articulação, tá bom? Professora, e quando uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, um coleguinha caiu, né, e o braço dele ficou torto, eu posso puxar? Nunca faça isso, gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Se você vê um coleguinha que o bracinho dele ficou torto, a coleguinha, não coloca osso no lugar. Primeiro que você não sabe fazer isso e segundo você pode cometer o pior erro da sua vida. O que você tem que fazer é chamar, se você pode imobilizar aquele membro, né? Imobilizar do jeito que tá lá, você faz só imobilizar esse membro. Você pode colocar umas talas de madeira para imobilizar. Tá? Mas o mais adequado mesmo é você chamar o socorro para aquela pessoa. Não tentar mexer, não tentar colocar no lugar, porque você pode... Eu vou contar a história da minha vida. Vocês podem levar essa pessoa até uma amputação. O meu pai, gente, quando ele era criança, ele não tinha um membro amputado por um milagre, né? Mas o meu pai foi para a fila da amputação por causa de uma queda, quando ele era criança, e o coleguinha puxou o braço dele, né? Puxou o braço e ele ficou com o braço atrofiado. Mas então, ele puxou o braço, o coleguinha puxou o braço, levaram para o hospital. E muitos anos atrás, o médico fez lá, colocou o gesso e tal. Não, vamos engessar que vai ficar bom. Nisso, o braço do meu pai começou a atrofiar. E o braço dele ficou literalmente seco. E antigamente era uma prática comum a amputação, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas era comum a amputação. As pessoas tinham uma deficiência naquele membro, mandavam amputar. A história é muito louca, né? Nem parece ser verdadeira, mas é porque antigamente era assim. E aí o braço do meu pai era considerado sem serventia. Ninguém faz isso mais, né? Era considerado sem serventia. Então, os médicos mandavam amputar e meu pai já estava com a requisição para fazer a amputação do braço. E aí a minha avó não aceitava amputação, disse que não ia amputar o braço dele e tal. E levaram em outro médico. E lá no outro médico, o médico fez exatamente, ele luxou o braço do meu pai, ele estava luxado numa posição errada, ele foi alocado numa posição onde ele
prendeu o nervo, tá, gente? O nervo, se a gente prende uma estrutura nervosa, a gente danifica, além de danificar esse nervo, ele faz uma atrofia, porque o nervo é quem manda as respostas param a musculatura se contrair. E ele estava com a luxação do braço errado, né? Estava com gesso numa posição errada. E aí o médico luxou o braço dele e colocou no braço no lugar correto. E aí, gente, ele foi engessado mais uma vez e aí o braço dele voltou novamente a se recuperar. Meu pai faleceu ano passado, mas o meu pai tinha um membro normal, tá? Era o membro esquerdo dele. E é o que eu falei para vocês. Lógico que isso hoje não acontece mais, ninguém vai amputar, ninguém nem vai mais colocar engessar com um braço fora do local, luxado, né? Porque o que aconteceu com ele foi engessado com o braço fora do lugar, né? Com a articulação fora do lugar. O osso fora do local adequado. E aí, essa articulação, ela não vai passar por ninguém vai mais passar por isso, né? Eu espero. Mas existe, gente. Só para vocês terem ideia, tem gente que é operado. Tem vários casos aí de gente que é operado, que os membros ficam tortos, né? Que os membros ficam em posições diferentes. E existem várias aberrações, infelizmente, né, na medicina. Mas o mais interessante e o mais adequado em caso de acidente é que você não toque no membro, não tente colocar no lugar, porque não tem técnica para fazer isso. Só um profissional adequado tem técnica, tá? E o ideal é que você chame o socorro para essa pessoa, ok? Porque você pode agravar muito mais a situação dessa pessoa. Essa pessoa pode ficar, em determinada circunstância, até paralítica, certo? Então, galera, olha só essas articulações aqui, as cartilaginosas. Aqui é uma cartilagem, tá? Aqui também é uma cartilagem. Essa cartilagem que nós estamos vendo aqui, gente, é a do nosso quadril, do nosso osso do quadril, tá? Chama-se sínfise púbica. Tá bem nesse osso da frente do nosso quadril, bem no pubis. Ok? Esse tecido, gente, que tá dentro dessa cartilagem, dessa articulação, é chamado de cartilagem. O nome dela é chamada de hialina. Temos a circondroses, né? Nós temos a cartilagem hialina, nós temos a circondroses, nós temos a sínfises, né? Que a cartilagem no caso, algumas cartilagens são mais resistentes, são mais fibrosas. Que é essa aqui, por exemplo, as sínfises, elas são mais fibrosas, tá? Como eu falei para vocês, as mobilidades, elas são reduzidas. Mas as circondroses, ela é o tipo de articulação que a gente consegue ver, né? As circondroses, a gente já falou delas, que elas são as articulações que a gente consegue ver movimentos mínimos, né? Na realidade, a gente nem vê muito movimento. A sínfise, gente, que é essa união aí da região do quadril, né? A parte bem da frente dos ossos, da frente do seu quadril, tá? Nos ossos da frente do seu quadril, a gente tem ali a sínfise púbica. Esse osso, gente, essa articulação, ela abre, ó, isso aqui, galera, só para vocês terem ideia, é onde exatamente há uma abertura, esse osso aqui, ele se desloca para a passagem do feto, tá? É exatamente por aqui, gente, ó, que passa o feto vai descer por esses ossos. Então, esse osso aqui do quadril, ele vai se afastar, tá? Os ossos do quadril nas mulheres, eles se afastam. Sabe por que a mulher, quando ela tá grávida, ela fica com o quadril mais largo? Exatamente para aquela criança descer, para passar dentro desse osso aqui, ó. Ela passa aqui por dentro, tá? E aqui dentro, gente, é um oco, né? É um espaço, assim, aberto, exatamente por onde vai descer essas crianças. Ela forma... Flávio, tu vem pra mim, por favor. Ela é assim, gente, ó. Imagina que o osso do quadril é tudo isso, né? Isso aqui é a parte de trás, aqui é a parte da frente. Aqui no meio, nas minhas unhas, imagina as minhas unhas. Aqui é a cartilagem, né? Que a gente chama de sínfise púbica. Ela faz isso, ela se dilata, né? Ela abre. Exatamente para a criança descer aqui.
Ela está aqui, ela precisa descer. Mas se aqui estiver fechado, a criança não tem como passar. Então, há um deslocamento dessa sínfise pública, né? Há o afastamento para a criança poder descer, porque o espaço, ó, se eu deixar aqui, tá fechado. E se eu abrir, eu consigo descer, tá? Então, por isso que as mulheres precisam, né, dessa abertura do quadril. Só para a gente finalizar, a gente tem as articulações das vértebras, que são considerados como sínfises também, que faz parte ali dos discos intervertebrais, que é chamado de disco de fibrocartilagem, que é o disco intervertebral. E olha aqui a diartrose, a articulação sinovial, é a articulação que tem sinóvia. Líquido sinovial, tá, gente? A maioria das nossas articulações são sinoviais, tá? Ela é recoberta por uma cartilagem especial, né? E ela tem vários ligamentos aí para ajudar nessa junção. E tem uma membrana que nós chamamos de membrana sinovial também. E dentro dele nós temos aqui, ó, o líquido sinovial. Olha aqui a membrana sinovial, que ela vai recobrir aqui. Nós temos aqui o osso, olha o osso, que é o osso da... Aqui é um osso, tá? O osso do fêmur. Aliás, o fêmur é esse e aqui a tíbia. Aqui nós temos a cartilagem. Deixa eu só voltar aqui. Nós temos aqui a cartilagem. Ai, meu pai do Cristo. A cartilagem, ela é mais densa, tá? E aqui os ligamentos que vão segurar essa cartilagem, tá? Então, nós temos os ligamentos que vai segurar essa articulação. Então, na articulação do quadril, do joelho, a gente precisa ter ligamentos, senão essa cartilagem, ela ia ficar dançando, né? Então, para que as articulações tenham mais movimentos, para que ela tenha bastante amplitude, o tipo de tecido que tem entre as articulações, o tipo de substância é que vai ser apropriado para determinados movimentos. Então, tem articulação como a sinartrose, né? As articulações fibrosas, elas não têm muito movimento, porque não tem muito tecido ali, não tem líquido sinovial, tá? Então, a articulação, por exemplo, que tem muito líquido sinovial, ela vai ter mais mobilidade, porque ela vai estar mais lubrificada e ela precisa ali de cartilagem, ela precisa de cápsula articular e a cavidade articular. Então, essas regiões aí, gente, da articulação, elas são importantes para que haja mais mobilidade, ok? Mais mobilidade. Então, a gente encerrou por aqui sobre o sistema articular. Não vou estender muito, porque não tem necessidade. O mais importante é vocês saberem que a gente tem esses 3 tipos de articulação. A de artroses, que são as articulações sinoviais. Nós temos a anfiartrose, que são as articulações cartilaginosas. E as articulações fibrosas, que são chamadas de diartroses, ok? Então, galera, só recapitulando sobre o sistema muscular, nós temos os motores, que são motores, né? Eles convertem a energia química em trabalho mecânico. Então, quem assistiu a nossa aula, né? Quem assistiu as nossas aulas já há alguns dias, a gente tem falado sobre esse sistema. E pôde perceber que o músculo, gente, ele traz sustentação, ele traz locomoção, ele mantém a homeostase, ele bate o nosso coração, ele faz um monte de coisa, né? Então, é a parte ativa do movimento. O nosso esqueleto, ele não seria possível o movimento se não tivesse o músculo, tá? Então, a gente precisa aqui olha aqui os músculos, gente, do nosso corpo, eles são responsáveis por trazer o movimento, tá? Nós já falamos também da musculatura estriada esquelética, nós já falamos da musculatura lisa e falamos também da musculatura estriada cardíaca. Então, nós temos 3 tipos de músculos, cada músculo tem a sua função. A musculatura lisa ou visceral é responsável ali
pela musculatura das nossas vísceras. Como o próprio nome diz, estriado cardíaco é responsável pelo nosso coração e o estriado esquelético é responsável aí pela nossa estrutura esquelética, certo? Olha aqui a musculatura lisa, o visceral. Olha que o estriado cardíaco já tem estrias, né? E olha que o estriado esquelético, como ele é bem interessante, ele é diferente, né? Então, a gente já falou também das fibras tipo 1, tipo 2 de contração. A gente falou que elas são vermelhas, as tipo 2 é branca. E eu quero agora, tá, responder aqui uma questão com vocês, tá? Para a gente poder aprimorar aí nossos conhecimentos, ok? Então, galerinha, vou dar 2 minutos para vocês lerem a questão e a gente poder responder juntos, tá bom? Vamos lá. Bora lá, gente. Então, o glicogênio muscular, ele desempenha papel-chave na produção de energia durante a atividade física. Observa-se que jogadores de futebol que iniciam o jogo com concentração baixa de glicogênio muscular percorrem distâncias menores e são mais lentos em campo do que os demais jogadores. Para melhorar o desempenho e manter o rendimento satisfatório em campo, esses atletas devem receber uma dieta rica em quê? Letra A, lipídios, letra B, carboidratos, letra C, gorduras, letra D, proteínas, letra E, vitaminas. Gente, então, primeira coisa, o que é esse glicogênio muscular, né? Glicogênio muscular, gente, é as nossas reservas de energia. Então, para a contração muscular, a gente precisa de várias substâncias, né? Para a contração muscular, precisa de várias substâncias? Não. A gente precisa de uma substância para a contração muscular. Ela só acontece se a gente tiver o ATP. O nome dessa substância, gente, é adenosina trifosfato. São 3 substâncias. Aliás, adenosina trifosfato, 2. Nós temos o A aqui, o adenosina, e 3 fósforo. Ok? Aí, galera, o que acontece? Para a contração muscular, a gente vai quebrar uma dessas pontes de fósforo para obter energia para que haja ali o processo da contração muscular. Só que para eu chegar no ATP, eu preciso passar por várias quebras
tá? Então, tudo que nós comemos é para gerar ATP. É para gerar ATP. Então, tudo que tem aqui, lipídios, carboidratos, gorduras, proteínas, elas vão fornecer, com exceção aí das vitaminas, elas não vão fornecer ATP, mas o restante aí fornece ATP, certo? As vitaminas têm outras funções, que não é essa de fornecer essa energia aqui, tá? Mas, gente, a gente precisa de ATP. Então, todas essas substâncias aqui, elas podem ser quebradas para fornecer ATP. Só que para eu ter energia rápida, o meu corpo ele armazena glicogênio, glicose. Glicose é a forma mais rápida de você estocar energia, porque o que? A glicose, ela vai ser quebrada, tá? Eu vou quebrar a glicose. Olha aqui a fórmula da glicose, é C6H12O6. Então, nós temos 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio, 6 moléculas de oxigênio. Quando eu quebro essa glicose, tá? Eu vou fornecer, aqui é glicose. Glicose, tá? Quando eu quebro essa glicose, eu vou fornecer ATP para a contração muscular. Então, o William e o Arsênio falou que a resposta é a letra B. Então, eu falei para vocês que eu preciso guardar glicose. Então, se eu preciso guardar glicose, tá? Se eu preciso guardar glicose, o próprio nome está falando, o glicogênio muscular, ele é uma glicose armazenada. E glicose é o quê, gente? Glicose é um lipídio, glicose é um carboidrato, glicose é uma gordura, glicose é uma proteína, ou glicose é uma vitamina. O que que é a glicose, gente? Com certeza vocês já sabem me responder essa pergunta. Tá? Então, o que que é a glicose? O que que é a glicose, gente? Glicogênio muscular é glicose muscular. É a glicose que a gente vai armazenar. Tá? Então, a gente degrada os alimentos e guarda glicose dentro do nosso músculo. A gente também guarda glicose no nosso fígado. Para quê? Para as diversas ações que nós vamos realizar durante o dia. Para a gente ter reserva, para a gente poder sobreviver. Então, nós armazenamos dentro do músculo e dentro do fígado, que chama glicogênio hepático. Então, a gente tem aí a glicose. Glicose é o quê, galera? O Arsênio e o José William já respondeu. Glicose é um tipo de carboidrato, gente. Um tipo de carboidratos. Lipídios e gorduras são as mesmas coisas, tá? E proteínas são outro tipo de substância, outro tipo de macromolécula que vai fornecer energia. Professora, mas a gordura que a gente está ali armazenada no nosso corpo, eu sou cheia de gordurinha localizada. Essas gorduras aí, professora, ela não fornece energia, não? Fornece, mas o que nós temos dentro do nosso músculo é glicogênio, é glicose, tá? Essa gordura, gente, ela só vai ser captada para fornecer ATP num longo processo de oxidação delas. O processo de oxidação das gorduras não é tão fácil, tá? E ela só acontece quando a gente realmente está em déficit de calorias, quando nossa reserva de glicogênio está muito baixa, quando a gente não tem glicogênio mais hepático, aí é que eu vou solicitar reserva de onde eu tenho, certo? Por isso que as gorduras, ela é a última instância para a nossa sobrevivência, certinho? Bora para 2, bora responder aqui mais uma questão? Vamos lá, tempinho aí na tela. 2 minutinhos.
Nas Olimpíadas de Pequim, atletas brasileiros competiram e trouxeram medalhas para o nosso país. Para realizar atividades físicas dessa natureza, os atletas gastam muita energia. Assim, antes das competições, os atletas devem consumir preferencialmente alimentos ricos em letra A, sais minerais, letra B, proteínas, letra C, carboidratos, letra D, vitaminas, letra E, anabolizantes. Então, né, eu acredito que essa ficou muito fácil, né, Arsênio? Então, para que a gente esteja bem nas competições, a gente precisa realmente comer carboidratos, como o Arsênio marcou aí. Arsênio, parabéns, você está de parabéns, corretíssimo, são os carboidratos, tá? Gente, quando a gente está com reserva baixa de carboidratos, nosso corpo, ele entra assim num pouco de choque, ele sofre, porque o nosso corpo, ele quer estocar algo rápido, que seja fácil acesso. Então, o que a gente faz quando a gente está na casa da gente? A gente guarda as nossas coisas onde a gente sabe onde a gente vai achar, não é verdade? Então, o que é mais fácil eu pegar? Uma bolsa que está guardada no lugar de fácil acesso ou uma bolsa que está extremamente escondida, guardada? A gente vai procurar uma bolsa que está de fácil acesso, né? Então, você deixa ali coisas que estão acessíveis. Então, o carboidrato, ele é uma energia acessível. A gordura, ela não é uma energia acessível. Você sabe que você tem ali uma roupa, mas ela não está pronta para o uso. Por exemplo, você está ali, vocês, eu não sei na casa de vocês, né? A gente manda lavar roupa, só que não dá tempo de passar tudo, né? Aí deixa lá no balde de roupa limpa, mas não passada. Na minha casa é assim, deixa no balde de roupa limpa e não passada. Aí você vai gastando as roupas que estão passadas e esquecendo as que não estão passadas. Chega uma hora que você não tem mais roupa, né, para sair. Aí você vai o quê? Você vai pegar a roupa e vai ter o quê? Que passar a roupa. Ou seja, você vai deixar a roupa acessível para você usar. Então, é assim que a gente faz com as gorduras. A gente deixa ela dentro do balde, né? A gente deixa ela estocada. Quando não tiver mais nenhuma roupa para você usar, não tiver mais nenhum carboidrato para você usar, é que você vai utilizar a gordura. Ela não é fácil ser usada, tá? Ela realmente, o corpo, ele não se usa de gordura, ele não utiliza gordura, por isso que a gente armazena gordura. O certo é, gente, a gente não deixar a gordura estocada, né? Não é a gente ter gordura em excesso. Porque a gente não tem essa necessidade, né? A gente não vai passar por longos períodos de escassez. Então, a gente tem que manter um corpo saudável, um corpo magro. Porém, né, essas gorduras, elas são essenciais para... Por que a gente mantém gordura? Por que o corpo mantém gordura? Porque ele vai armazenar. Ele entende que você vai, talvez, passar por um período de escassez. Então, você está estocando. Nosso corpo, ele foi feito para estocar. Gente, o nosso corpo nunca desacostumou lá dos períodos de escassez que nós passamos, da época que a gente tinha que caçar para comer. Então, hoje a gente tem abundância, alimentos altamente gordurosos, a gente vai só estocar isso aí. A gente não vai gastar. O corpo, ele não quer gastar, ele quer ficar sem gastar esse tipo de energia. Eu não quero pegar a roupa que não está passada, eu quero pegar a roupa que está passada. Certo? Então, é isso, galera. Galera, então, por hoje a gente encerra aqui essa aula. Eu fico muito feliz pela participação aí do Arsênio, José William, parabéns também que acertou aí a questão. A gente vai ficando por aqui, galera. Deixa eu só ver os polos, Flavilto, por favor. Nossos polos que estão aqui. Baixa Grande, Eliseu Martins, Jatobá do Piauí, Ribeiro Gonçalves e Uruçuí. Beijos. A gente vai ficando. Tchau, tchau. Até a próxima aula.